Você já parou para pensar? Por que, mesmo com tanta tecnologia para nos conectar e otimizar a vida, a gente nunca se sentiu tão esgotado mentalmente? Ou por que, quanto mais livre você é para definir seus próprios horários e metas de vida, mais paralisado fica pela culpa de não ser produtivo o suficiente? Essa sensação de exaustão e distração constante, essa pontada de culpa por querer apenas descansar, não é uma falha de caráter. É, na verdade, uma violência sistêmica sofisticada, disfarçada de autoajuda e de desempenho pessoal. A verdade é que os profetas distópicos estavam certos, mas o vilão principal mudou de face. A crise que vivemos não é exatamente a distopia de 1984, onde o grande irmão te proíbe de pensar sob a ameaça de tortura e da polícia das ideias. É uma ditadura muito mais sutil e, francamente, mais perigosa. Um sistema que te incentiva a se autodestruir em nome da produtividade máxima, fazendo você mesmo o trabalho sujo de se policiar. O que foi perdido, a grande ideia que precisamos resgatar, é o seu controle sobre a atenção, o seu poder de decidir o que merece seu tempo e sua energia. O valor que vamos trazer de volta à mesa é o conceito filosófico da potência negativa. A capacidade e o poder de dizer não quando o sistema exige um sim incessante e acelerado. Vamos desarmar a bomba da performance que plantaram na sua cabeça, usando as lentes afiadas de George Orwell e sua análise do controle totalitário. A visão assustadoramente atual de Ray Bradbury sobre a ditadura da distração e o diagnóstico cirúrgico do mestre Byung-Chul Han sobre a exaustão da alma na era digital. Primeiro precisamos diagnosticar a patologia moderna para entender o que está realmente acontecendo. Pensa no século passado. Ele era, segundo Han, uma época imunológica. A doença, a ameaça, vinha sempre de fora. O vírus, a bactéria, o inimigo ideológico, o estrangeiro. O modo de defesa era a reação, a negação do outro, ou seja, de tudo que era estranho. A ação imunológica era definida como ataque e defesa, seguindo uma topologia de barreiras, cercas e trincheiras. Acontece que hoje não vivemos mais sob esse regime. Entramos na era neuronal. O inimigo claro, a figura do outro que ativava nossas defesas, praticamente desapareceu. Na sociedade globalizada, onde as barreiras foram suspensas e a promiscuidade geral domina, o que resta não é o estranho, mas sim o igual, e a diferença pós-imunológica, aquela que não faz mal, mas que também não te faz crescer. A ausência de negatividade, a falta de um inimigo claro, não nos trouxe paz, mas sim uma nova forma de violência, a violência da positividade. O esquema imunológico exige atrito e a negação do externo para se manter saudável. Quando essas defesas caem, o que sobra é a ausência de resistência e a saturação. O conceito central de Han é brutalmente direto. As doenças da nossa época, depressão, burnout, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, não são infecções, elas são infartos, colapsos. Elas são causadas não pela coerção ou pelo estranho, mas pelo excesso de positividade. Essa violência da positividade é imanente ao sistema, não vem de fora, mas sim do superdesempenho, da supercomunicação e da superprodução. É a obesidade de todos os sistemas atuais, do sistema de informação ao de comunicação. A violência não é o soco, é a exaustão total. O seu smartphone não te proíbe de nada. Ele te satura com opções e demandas, e é nesse excesso de sim, eu posso fazer mais, sim, eu devo responder agora, que a sua alma entra em colapso. Para entender como essa violência se instalou, precisamos traçar a linha do tempo da tirania moderna, que migrou da opressão externa para a incorporação do chicote, a autocobrança. Na sociedade disciplinar de George Orwell, o controle era exercido pela negatividade da proibição. O verbo modal que dominava essa era o não ter o direito. O indivíduo era um sujeito de obediência, preso em instituições físicas ou simbólicas, como as mansões Victory e os ministérios da Oceânia, onde a vigilância por teletela
era um instrumento constante para captar qualquer som ou movimento. O medo da polícia das ideias era o motor da conformidade. Acontece que essa estrutura se tornou ineficiente para maximizar o único objetivo real do capitalismo tardio: a produtividade ilimitada. O novo regime, a sociedade de desempenho, trocou a punição externa pelo incentivo interno. O novo verbo modal é poder ilimitado, aquele mantra de positividade, yes, we can. E o sujeito não é mais um obediente, mas um empreendedor de si mesmo. A pressão se tornou sutil. Você não está mais na prisão e não há muros visíveis, mas você não pode sair, porque o desempenho é o novo mandato da sociedade pós-moderna do trabalho. E aqui que está o ponto de eficiência máxima do controle moderno. O sistema alcança a maximização da produtividade quando o explorador é, ao mesmo tempo, o explorado. A instância externa de domínio, o chefe, o guarda, o Big Brother, cai, mas isso não leva à liberdade real. Leva, na verdade, à liberdade coercitiva de ter que maximizar o desempenho incessantemente. O indivíduo se entrega a essa liberdade ilusória de maximizar o desempenho. Essa autoexploração é mais eficiente que a exploração do outro, porque ela caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. Você não resiste porque está se sentindo livre para escolher como e quando se esgotar. Essa culpa que você sente ao descansar é o chicote invisível do capataz que vive na sua mente. Ele foi implantado por esse sistema. A depressão e a síndrome de burnout são as manifestações patológicas dessa guerra internalizada. O sujeito de desempenho está em guerra consigo mesmo, sendo agressor e vítima ao mesmo tempo, exausto pelo esforço incessante de ter que poder. O colapso final é o esgotamento da alma, o infarto neuronal, que decorre de uma autoacusação destrutiva e da autoagressão. O algoritmo e a sociedade de desempenho sabem que, para manter a autoexploração funcionando, é vital destruir o seu foco. O excesso de estímulos, informações e impulsos fragmenta a atenção, aprisionando o indivíduo na hyperattention, hiperatenção. É uma forma de atenção dispersa, ampla, mas rasa. Ela se caracteriza pela rápida mudança de foco, a incessante alternância entre atividades e fontes informativas, o vício em notificação. Essa técnica de atenção, o multitasking, multitarefa, é descrita por Hahn não como progresso civilizacional, mas como um retrocesso animal. O animal na selva precisa dessa atenção rasa e dispersa para sobreviver, dividindo o foco entre comer e não ser comido, incapaz de ter momentos de contemplação. O homem hiperativo, sempre mudando o foco rapidamente, se assemelha a um animal selvagem, e essa estrutura de atenção é cada vez mais propagada pelos jogos de computador e pelas redes sociais. O grande custo dessa superficialidade frenética é a perda do valor mais essencial para o desenvolvimento cultural e intelectual: a atenção profunda e, consequentemente, o tédio profundo, deep boredom. A atenção profunda e os grandes feitos culturais e filosóficos exigem um ambiente onde seja possível a contemplação. Hahn, citando Walter Benjamin, lembra que o tédio profundo não é preguiça, mas sim o pássaro onírico, que choca o ovo da experiência. É nesse tempo de espera e de descanso espiritual, nesse demorar-se contemplativo, que a reflexão complexa e a verdadeira cultura podem nascer. O sistema exige continuidade e aceleração, sem interrupção. O tédio profundo é, por natureza, uma interrupção no fluxo do desempenho, criando um vazio onde o pensamento não é apenas cálculo, como nos computadores, mas sim reflexão. Destruir o tédio é destruir a possibilidade de desligar o sistema de autoexploração e, portanto, impedir a gênese de ideias e criatividade. Em Fahrenheit 451, Ray Bradbury entendeu que, numa sociedade massificada, cada grupo, por menor que seja, ganha voz para se sentir ofendido. O livro que critica uma profissão, o poema que questiona um costume, a filosofia que abala uma crença, tudo se torna problemático. Para evitar a controvérsia, para não ter que lidar com a complexidade do debate,
A solução mais fácil é nivelar por baixo, queimar tudo. A censura não nasce do ódio, mas do desejo covarde por uma paz superficial. Um espaço seguro que abrange o país inteiro, onde nenhuma ideia pode te incomodar. Pensar dói. Ler filosofia, história e literatura complexa te força a encarar a mortalidade, a injustiça, a complexidade dos relacionamentos. Causa angústia existencial. A sociedade de Montag trocou essa jornada dolorosa e engrandecedora por um atalho: a felicidade superficial e constante do entretenimento vazio. É a escolha consciente de uma lobotomia cultural para evitar a dor do crescimento. Esta é a sua grande conclusão, e ela é irrefutável. A conveniência de ter o mundo na palma da mão e a supercomunicação de estar sempre conectado tiveram um custo altíssimo. Nós trocamos a sabedoria, que é lenta e difícil de construir, pela informação, que é rápida e fácil de consumir. O resultado é essa prisão na performance superficial. A gente não debate mais ideias. A gente lacra com um meme. A gente não constrói um argumento. A gente compartilha um fio do Twitter. A gente não reflete sobre um livro. A gente posta a foto dele com uma legenda inspiradora. É a performance da inteligência, não a sua substância. Estamos todos num palco, atuando como pessoas bem informadas e engajadas. Mas os bastidores da nossa mente estão vazios. O sistema de controle moderno realiza o duplo pensamento de Orwell de maneira orgânica. Orwell definiu o duplo pensamento como a capacidade de sustentar duas crenças contraditórias na mente e acreditar em ambas. O que antes exigia um Ministério da Verdade, Miniver, para reescrever registros, hoje é realizado pela hiperatenção. A aceleração da informação impede o registro da memória histórica. A verdade se torna móvel. Como o indivíduo está em um ciclo de hiperatenção, sempre mudando o foco rapidamente, ele não tem a atenção profunda necessária para provar que o passado existiu, ou notar que a narrativa factual mudou. Você consome narrativas simples, teorias da conspiração que organizam o caos, entretenimento que não exige nada de você. Você escolhe ativamente a ignorância não por ser estúpido, mas como uma estratégia de sobrevivência para evitar o esgotamento mental. O resultado prático de toda essa arquitetura de controle e autoexploração é a exaustão que sentimos, a ansiedade de nunca sermos bons o suficiente e a culpa implacável por não estarmos sempre performando. Tudo isso é o subproduto do excesso de positividade que levou ao esgotamento. Isso explica por que nossas emoções mais profundas estão ficando fracas, como um músculo que a gente não usa. A gente desaprendeu a sentir coisas como o luto, que te força a encarar uma perda, ou a raiva, aquela que te faz querer mudar uma situação em sua vida. A raiva te faz parar tudo e questionar o sistema. Mas o que a gente sente hoje? No lugar dela, ficou só um nervosismo, uma irritação que não muda nada. Nós não tomamos uma atitude. Ficamos somente em um ciclo de insatisfação e desânimo. Sabe quando você passa o dia pulando de uma coisa para outra, com a cabeça a mil, e no fundo sente um cansaço que não é normal? É como se algo seu tivesse sido roubado. O burnout é exatamente isso. É a sua maquininha interna de performance, aquela que você mesmo liga todo dia para se cobrar, simplesmente pifando. E o mais importante, ela não pifa por falta de esforço seu. É por excesso. É tanta informação, tanta notificação, tanta coisa parecida disputando sua atenção que o sistema entra em curto-circuito. Então, como a gente sai dessa? A armadilha é pensar que a saída é com mais ação, mais luta, mais correria. Isso só nos afunda mais na lógica do sistema, na hiperatividade sem sentido. É como tentar sair de um buraco cavando mais rápido. A verdadeira força, o que realmente muda o jogo, não é a capacidade de fazer, mas a coragem de não fazer. É aqui que entra o seu superpoder, a sua armadura, a tal da potência negativa. E não confunda isso com ser fraco ou incapaz de fazer as coisas. É exatamente o contrário. É a força de dizer não, e principalmente
a habilidade de não pular para responder a cada estímulo que aparece. É você assumindo o controle do freio de mão da sua mente em vez de viver só no acelerador. Se o ataque do sistema é te manter numa rodovia de alta velocidade, sem saídas e com 1000 placas piscando na sua cara para te distrair, a sua única defesa é puxar o freio de mão. A potência negativa é exatamente isso. A coragem de parar no acostamento, quebrando a lógica de que você precisa estar sempre acelerando. E essa parada não é só para abastecer o descanso físico. É para sair do carro, sentar na grama e ficar olhando para o nada, o tédio profundo. É nesse silêncio que sua mente se reorganiza, a atenção profunda. Então, o maior ato de rebeldia contra essa sociedade da performance é simplesmente parar de propósito. É o ato de não fazer. E tudo isso começa com um micro-ato de poder seu. A grande virada não está em devorar um livro. Afinal, o livro é só a caixa da ideia, como diziam em Fahrenheit 451. A virada está em reconquistar o tempo livre para abrir essa caixa com calma e digerir o que tem dentro. A recuperação da sua individualidade é simplesmente o resgate do seu direito de não reagir a tudo, o tempo todo, no piloto automático. O sistema descobriu que a coleira mais eficaz não é a do medo, é a da ambição. O não de antigamente te levava para a sala de tortura. O sim de hoje te leva direto para o burnout, mas com um sorriso no rosto. É a tirania da positividade. Cada sim que você dá para um novo projeto, para uma nova tarefa, para ficar online mais um pouco, parece uma oportunidade um passo à frente. Mas, na verdade, é só mais um tijolo que você mesmo coloca no seu próprio muro. O seu poder está na pausa. A potência negativa é a sua armadura contra o excesso. A liberdade, no fim das contas, é a liberdade de manter sua mente em seus próprios termos. Lento, profundo e, se necessário, entediado.